pessoal! Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a atividade 17 do caderno Trilhas de Aprendizagens, volume 2, lendo e interpretando gráficos. Essa atividade começa na página 127 e vai até a página 131. Então, na questão número 1, nós temos a seguinte situação. Diz assim: todos os dias, antes de acabar o intervalo, Kaique vai ao banheiro para escovar os dentes antes de voltar à sala de aula. Ele reparou que pouquíssimos colegas tinham o mesmo hábito. Resolveu perguntar a seus amigos da escola qual a frequência que cada um fazia a limpeza de seus dentes. E aí, após as respostas, ele montou esse gráfico que nós temos aí. Então, nós podemos ver nesse gráfico que uma vez por dia tem 3 estudantes que escovam os dentes uma vez por dia. 2 vezes por dia são 13. E assim as outras informações também. Na letra C, eu pulei direto para a letra C, vocês vão ver que eu vou pular mais algumas perguntas, porque as outras são perguntas mais pessoais, ou que não envolve, assim, cálculos, não envolve o raciocínio matemático. São perguntas importantes também, que fazem vocês refletir e tal. Mas eu acredito que vocês conseguem responder elas sem um auxílio, sem uma orientação maior. Por isso que eu pulei elas, tá? Então, na letra C, a pergunta é: quantas pessoas, observando o gráfico, né? Quantas pessoas responderam à pesquisa? Bom, se a gente sabe que 3 escovam uma vez por dia, eu vou começar somando 3 mais 13, mais 6, mais 7, aqui é 0, né? E mais 1, só somar todos esses valores, tá? Simples essa questão. Próxima. Respondendo à pergunta de Kaique, Renato disse que só faz a escovação 2 vezes ao dia, antes de dormir e depois de acordar. Enquanto Janaína falou que escova os dentes 6 vezes ao dia, antes de dormir, depois de acordar e após as refeições. Se nenhum dos dois amigos de Kaique mudar a frequência de escovação, quantas vezes Janaína terá limpado seus dentes a mais que Renato em 30 dias? Bom, o Renato escova os dentes 2 vezes por dia. Em 30 dias, eu tenho que multiplicar 2 vezes 30. Vai dar 60 escovações em 30 dias. Já a Janaína escova os dentes 6 vezes por dia. Em 30 dias, eu tenho que fazer a multiplicação também. 6 vezes 30, 180 escovações. Então, a pergunta é: quantas vezes Janaína terá limpado seus dentes a mais que Renato? Então, quanto que o 180 é maior do que o 60? Quanto deu a mais, certo? Na letra G, Kaique conseguiu convencer metade dos seus colegas, a escovarem seus dentes uma vez a mais por dia. Então, metade dos colegas que ele perguntou passaram a escovar o dente uma vez a mais por dia. Se escovava 2, passou a escovar 3. Se escovava 4, passou a escovar 5 vezes por dia. Esboce um possível gráfico, considerando que a outra metade permaneceu com seus hábitos de limpeza dos dentes. Vai ser um gráfico muito parecido com esse que vocês têm, a estrutura é a mesma, só que vocês vão fazer algumas alterações. E aqui diz assim, um possível gráfico, porque tem várias possibilidades para a gente alterar, porque ele não traz mais informações de quais foram esses colegas que mudaram o hábito de escovar os dentes. Então, eu posso pensar assim, todos esses aqui que escovam 3 vezes ao dia, que são 6, vão passar a escovar 4. Então, essa coluna do 3, a princípio, fica zerada. Eu estou tirando todos os 6 dali e colocando junto aqui no que escovam 4. Então, aqui vai ir lá para o 13, porque eu estou aumentando mais 6 aqui. Só que eu tenho que mudar quantos deles? A metade do total. Se eu não me engano, o total são 30 estudantes. Então, eu já mudei 6, eu tenho que mudar 15. Então, eu vou escolher, se eu vou tirar esses 3 daqui e aumentar aqui
vai lá para o 16. 6, 7, 8, 9. Ainda faltam 6 para mudar. Aí vocês escolham. Não precisa ser todos também. Dos 13 aqui, eu posso tirar os 6 que faltam e passar para cá. Então, assim, vão fazendo pequenas alterações. Tem que mudar 15 estudantes, que vão passar a escovar uma vez a mais. Ok? Então, tem várias possibilidades. Seguindo, na questão 2, a gente tem outro gráfico agora, outra situação. A Mariana estava observando seus colegas de classe e reparou que nem sempre todos iam com uniforme para a escola. Então, ela resolveu anotar quantos colegas foram para a aula cada dia da semana e quantos deles estavam uniformizados. Depois de uma semana, ela produziu o seguinte gráfico. Tá aí o gráfico, quantidade de alunos com uniforme. É possível entender completamente as informações olhando apenas o gráfico? Por quê? Eu confesso para vocês que a primeira vez que eu fui ler essa questão, eu fiquei assim, que coisa estranha. O que é essa? Tem uma coluna laranja, outra amarela. O que representa cada uma? Não tem. Aí eu procurei por mais informações, aí eu li a pergunta e eu dei, tá, então tá. Porque eles querem que a gente perceba isso. Que tá estranho esse gráfico. Falta informações. O que é cada coluna? A sexta-feira aqui tá toda em branco também, não tem nada, né? Então, escrevam lá quais foram os problemas que vocês encontraram nesse gráfico. Seguindo, aqui eu copiei o gráfico de novo, né, para a gente responder a pergunta B. Cada barra de uma cor representa uma informação importante coletada por Mariana. Uma indica a quantidade de estudantes presentes no dia e a outra indica a quantidade de estudantes uniformizados no mesmo dia. Qual seria a associação correta entre as informações e as cores? Tá, então uma coluna, ou a laranja ou a amarela, representa os estudantes que estavam na escola. E a outra, os que estavam uniformizados. Qual é qual? Aqui, por exemplo, na segunda-feira, 29 e 20. Não podem ter ido 20 estudantes e 29 estão uniformizados. Tem que ir mais estudante do que estava uniformizado, né? Então, a coluna amarela vai ser dos estudantes presentes no dia. E a coluna laranja dos estudantes uniformizados, tá? Então, a gente vai fazer uma legenda. Estudantes presentes, cor amarela. Estudantes uniformizados, cor laranja. Agora, o gráfico está começando, vamos arrumando aí os problemas, né? Letra C. Sem querer, Mariana apagou as informações da sua tabela assim que estava produzindo o gráfico. Restou apenas as informações relativas à sexta-feira. Transcreva as informações do gráfico para a tabela e, usando a informação contida na tabela, faça as barras faltantes no gráfico, as de sexta-feira. Então, vamos lá. Na segunda-feira, que é a primeira coluna do meio aqui da tabela, estudantes presentes. Na segunda-feira foram... Lembra que era o amarelinho, né? Então, 29 estudantes presentes na segunda-feira. Estudantes com uniforme, era a coluna laranja. 20. Então, coloco 20. Assim, observem os outros dias da semana, preencham a tabela. E na sexta-feira, a gente vai fazer o contrário. Nós temos aqui 32 estudantes presentes. Então, de amarelo, tem que fazer uma coluna aqui que vai até o 32, que foram os estudantes presentes. Puxa vida, não tem um laranja aqui, vou pegar esse vermelho. Estudantes com uniforme, 22. Então, até o 22, vocês façam de laranja lá bonitinho, tá? Coloquem um númerozinho em cima, para o gráfico ficar no capricho. Em qual dia tivemos menos estudantes nas aulas? Bom, é só olhar, né? A coluna amarela é dos estudantes presentes, qual teve menos? Em qual dia tivemos mais estudantes uniformizados? Então, agora olha a coluna laranja para ver qual que foi mais estudante uniformizado. Letra E. Qual o dia em que a diferença entre estudantes uniformizados e presentes foi maior?
e menor. Diferença é um menos o outro. Então, na segunda-feira, de 29 para 20, a diferença aqui vai ser 9. Na terça, de 32 para 24, a diferença é 8. Calculem todos os dias da semana e respondam em que dia a diferença foi maior e em que dia a diferença foi menor. Certo, gente? Espero ter ajudado vocês. Mandem as dúvidas, mandem as respostas. Se precisar, a gente pode marcar um horário aí para tirar dúvidas, tá, gente? Estou à disposição para ajudar vocês, tá? Bons estudos e até a próxima!